Durante décadas, a levodopa ela continua sendo o tratamento mais eficaz para os sintomas motores da doença de Parkinson. Mas existe um grande problema. À medida que a doença avança, o cérebro do paciente perde a capacidade de armazenar de uma maneira adequada dopamina, e o paciente passa a depender muito da absorção intestinal da levodopa oral. E aí começam as diferentes complicações, os períodos de off, o encurtamento de dose, as flutuações motoras e as discinesias. Agora, a Anvisa aprovou no Brasil uma nova estratégia terapêutica, a foslevodopa, foscarbidopa subcutânea contínua, conhecida comercialmente como Via Leve. Mas afinal, qual é o racional dessa terapia? Quais pacientes que de fato podem se beneficiar? E o que os estudos de fase 3 realmente conseguiram demonstrar? A grande ideia por trás da foslevodopa é relativamente simples: tentar transformar a levodopa em uma terapia mais contínua e previsível. O problema da levodopa oral é que ela depende do esvaziamento gástrico, da absorção intestinal, da competição com proteínas da dieta e de múltiplas tomadas ao longo do dia. Na doença de Parkinson, sobretudo na sua fase mais avançada, isso gera níveis plasmáticos muito oscilantes. E essas oscilações nos níveis de dopamina estão diretamente relacionados aos períodos off, ao fenômeno de congelamento de marcha, às discinesias, às flutuações motoras imprevisíveis. A proposta da foslevodopa, da foscarbidopa, é fornecer uma estimulação dopaminérgica contínua por infusão subcutânea 24 horas por dia, sem necessidade de uma intervenção cirúrgica. A molécula da foslevodopa, foscarbidopa, utiliza profármacos solúveis da levodopa e carbidopa, que são convertidos rapidamente em levodopa ativa após a infusão subcutânea. O principal estudo de fase 3 foi publicado na revista Lancet Neurology em 2022. Foi um estudo randomizado, duplo cego, controlado, multicêntrico, realizado nos Estados Unidos e Austrália. Nesse estudo, os pesquisadores eles compararam foslevodopa e foscarbidopa contínua subcutânea à levodopa oral convencional, que até o momento é o tratamento de padrão ouro da doença de Parkinson. Os pacientes incluídos, eles tinham, obviamente, doença de Parkinson em sua fase avançada, uma boa resposta à levodopa, mas flutuações motoras inadequadamente controladas, com pelo menos 2 horas e meia de off por dia. Ou seja, não era um estudo para a doença de Parkinson em sua fase inicial. Era uma população já em transição para as terapias mais avançadas da doença. Na prática, qual é o perfil ideal para pensar nessa terapia da foslevodopa? Geralmente é o paciente que tem boa resposta à levodopa, mas começa a apresentar fenômeno de encurtamento de dose, off imprevisível, discinesia de difícil manejo e necessidade de tomar muitas doses de levodopa ao dia, que levam a um impacto importante na qualidade de vida do paciente. O famoso critério 5-2-1 ajuda bastante, mais do que 5 tomadas por dia de levodopa, mais de 2 horas de off ao dia ou mais de 1 hora de discinesia incapacitante no dia. Além disso, alguns perfis podem ser especialmente interessantes. Por exemplo, pacientes idosos, mais frágeis, pessoas com contraindicação à cirurgia da estimulação cerebral profunda, pacientes que não desejam realizar a cirurgia. Essa terapia é particularmente interessante para sintomas noturnos e o off matinal, porque a infusão ela funciona por 24 horas no dia. Mas atenção, nem todo paciente é um candidato ideal. Devemos ter muita cautela em casos de comprometimento cognitivo importante, psicose e alucinações graves, a incapacidade de manejar a difusora, a bomba, ou problemas cutâneos, uma vez que ela é realizado por via subcutânea. Os resultados do estudo foram bastante relevantes. Os pacientes em uso da foslevodopa, eles tiveram um aumento significativo do tempo on, sem uma discinesia problemática e uma redução importante do tempo off.
O ganho de on sem discinesia foi de aproximadamente 2 horas e 7 por dia, enquanto a redução do off foi de quase 2 horas e 8 por dia. Além disso, os benefícios eles apareceram rapidamente e foram sustentados ao longo do estudo. Um outro dado muito interessante, o tratamento ele reduziu significativamente a acinesia matinal. E isso é extremamente relevante, porque muitos pacientes ficam praticamente presos na cama até a primeira dose da levodopa começar a agir. Também chamou a atenção nesse estudo que alguns pacientes eles conseguiram simplificar de uma maneira muito significativa o seu esquema terapêutico. E uma parte deles ficou praticamente em monoterapia, ou seja, apenas com a foslevodopa. É claro que nem tudo são flores. O principal desafio da terapia foram os eventos cutâneos, uma vez que ela é realizada em infusão subcutânea. Vermelhidão, dor local, nódulos, edema, infecção. A maioria foi leve, moderada, mas esses eventos foram a principal causa de descontinuação do tratamento com a foslevodopa. Também devemos monitorar alucinações, psicose, hipotensão, queda de pressão e outros sintomas neuropsiquiátricos, principalmente durante a fase de titulação do medicamento. Existe uma curva de aprendizado importante, tanto para nós da equipe médica quanto para o paciente. E o que esperar desse medicamento aqui no Brasil? A aprovação da Anvisa é uma notícia extremamente importante, porque amplia o arsenal das terapias avançadas disponíveis aqui no Brasil. Hoje, muitos pacientes em fase avançada da doença de Parkinson não têm perfil para o DBS, não desejam se submeter à cirurgia ou têm contraindicações clínicas importantes para esse procedimento. A foslevodopa ela surge justamente nesse espaço. Obviamente que existem alguns desafios práticos, né? O medicamento ele ainda aguarda precificação aqui no Brasil, ainda não há uma perspectiva de incorporação pelo SUS e provavelmente teremos inicialmente um acesso muito restrito. Além disso, essa não é uma terapia para qualquer paciente com doença de Parkinson. Ela exige uma seleção muito criteriosa, uma equipe médica muito bem treinada, com apoio da enfermagem, e um acompanhamento muito próximo, e uma experiência em doença de Parkinson na sua fase mais avançada. A mensagem principal é: a foslevodopa, a foscarbidopa, ela representa uma evolução importante no conceito da estimulação dopaminérgica contínua. Ela não substitui a estimulação cerebral profunda, o DBS, nem outras terapias avançadas. Ela amplia as possibilidades terapêuticas e pode preencher uma lacuna muito importante para pacientes com flutuações motoras graves. Talvez o mais importante de tudo isso é que reforça que o paciente com a doença de Parkinson em fase mais avançada, ele precisa ser reconhecido cada vez mais precocemente antes que as complicações se tornem absolutamente irreversíveis.